Boa noite, vamos falar sobre cibersegurança. É o tema de hoje, LGPD. O que é o LGPD? LGPD é a lei número 13.709, é a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, certo? Ela foi aprovada em agosto de 2018 pelo Michel Temer e foi então em vigência a partir de agosto de 2020 já no governo atual. É uma ferramenta do governo para regulamentar como são tratados e protegidos os dados de todos os brasileiros, né, estando em nosso território nacional, para que esses dados não vazem, certo? O que a lei LGPD diz, né? Ela estabelece que não importa se a empresa ou organização, se ela tem sede no Brasil ou no exterior, né? Se o processamento for feito em território nacional, no território brasileiro, então a lei LGPD ela deverá ser cumprida, certo? Os dados eles são sensíveis, né? Referentes à religião, alinhamento político, estado de saúde, preferência sexual, características físicas, entre outros, né? Eles são classificados como restritos. Eles não podem ser utilizados para qualquer fins discriminatórios, né? Eles devem ser protegidos. E no caso de dados médicos, eles só podem ser utilizados para fins comerciais caso o autor, né, o dono dos dados, ele autorize de forma expressa, ou seja, a empresa ou organização ela deverá ter algum documento assinado autorizando a utilização desses dados, certo? Grande parte das empresas e órgãos públicos, né, os mesmos eles terão, no caso, né, da parte das empresas e órgãos públicos, eles terão que informar os direitos do usuário sobre aceitação e recusa de tratamento de seus dados e as consequências de cada escolha dele, né? Caso ele aceite ou recuse o tratamento. E ele também deve autorizar o uso para terceiros, certo? Na parte das empresas, elas devem oferecer as ferramentas para o usuário que permitam aos usuários eles fazerem correções, salvar, deletar, transferir dados para outras empresas, né? Isso faz parte do princípio da portabilidade, né? Você tem direito a fazer uma portabilidade de seus dados de uma empresa para outra, né? E pode fazer, como foi dito já, né? Correção, salvar ou deletar. As pessoas em relação a pessoas físicas, né, que tratam dados pessoais de forma acadêmica, artística, jornalística ou apenas como provas, como dados pessoais, né, eles precisam ser tratados de forma anônima, certo? E em caso de segurança pública ou de Estado, de defesa nacional, investigação criminal, certo? A ANPD. O que é a ANPD? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. É uma instituição que ela fiscaliza o cumprimento da lei LGPD, da Lei Geral de Proteção a Dados, certo? Ela regulamenta e orienta sobre a aplicação da lei. Ela também faz a parte da penalização quando a mesma ela é descumprida. Os agentes de tratamento. A LGPD ela estipula que deve existir os agentes de tratamento e suas funções nas organizações, né? Nós temos o controlador, ele é quem toma as decisões sobre o tratamento. O operador é quem vai realizar o tratamento
e o encarregado é quem interage com cidadãos e autoridades nacionais. Ele poderá ser exigido ou não, dependendo do tipo de organização e do volume de dados tratados, ou seja, em algumas pequenas organizações ele não é necessária a presença do encarregado. As punições previstas, né? As punições elas são em cima dos vazamentos de dados, né? Os vazamentos eles vão ser analisados pela ANPD e vão ser julgados conforme a gravidade de cada um, certo? As empresas e as prestadoras elas são obrigadas a informar as falhas às autoridades, ou seja, ela deverá informar as falhas de vazamento para a ANPD e não pode ficar esperando aquele vazamento ser consertado ou as informações virem a público, né? A empresa, a autoridade ANPD, ela deverá ser avisada assim que for constatado o vazamento de dados. Dependendo de cada situação, as empresas vão ser orientadas a divulgar ou não publicamente o vazamento. Isso aí vai ser a agência que vai, a ANPD quem vai decidir se a empresa deverá divulgar publicamente ou não, certo? E as multas e sanções elas vão ser aplicadas proporcionalmente de acordo com o vazamento, com os dados vazados, né? As consequências elas podem vir de uma advertência a uma multa simples de 2% sobre o faturamento anual, limitada a 50 milhões de reais, ou uma multa diária, né, cuja soma dos valores ela não pode ultrapassar o valor total de 50 milhões. Quem precisa se adequar? Todas as empresas e prestadoras que trabalham com tratamento de dados, certo? Então, todas as empresas e prestadoras elas precisam se adequar à regra da LGPD, certo? Eles fazem o tratamento dos cidadãos brasileiros, né? Ou seja, a LGPD, todo o tratamento de dados feito em território nacional por empresas sejam sediadas no Brasil ou no exterior, com operações no país ou não. Se os dados forem tratados aqui, então eles precisam obedecer à LGPD. Né? A empresa que tiver sede fora do Brasil ou que trabalhe com parceiras internacionais, ela pode fazer um intercâmbio e transferência de dados, né? Desde que o país sede da empresa ele também possua leis de tratamento de informações, ou seja, eles têm que ter leis que sejam no mesmo estilo da LGPD. A gestão, né? A gestão ela faz a administração de riscos e falhas, né? É ela quem gere a base de dados pessoais que terá de redigir normas de governanças, é quem vai ter que adotar medidas de segurança, replicar as boas práticas e as certificações existentes no mercado, né? Ela vai ter que elaborar planos de contingência, fazer auditorias, resolver incidentes com agilidade, certo? A administração de riscos e falhas é quem vai fazer essa parte da gestão, né? E quando ocorrer o vazamento de dados, a ANPD e os indivíduos afetados eles devem ser imediatamente avisados, ou seja, a administração, né, da gestão quem deverá informar a ANPD e os indivíduos afetados. Deletando dados. A deleção de dados, né, o apagar dados, ela deve ser feita pela empresa quando a mesma julgue que aqueles dados não são mais necessários. Ou seja, você tem uma conta no Google ou em qualquer outra rede social e você cancela, você encerra a sua conta. Então, aquela empresa ela deverá excluir seus dados
do banco de dados dela, certo? A não ser que, em casos de exceções, quando a empresa for obrigada por lei a manter seus dados salvos, certo? Se você estiver respondendo em algum processo, se ali for prova de um crime, algo desse tipo assim, então a justiça ela pode obrigar a empresa a manter os seus dados. Agora vamos dar um giro pela LGPD, certo? Vamos revisar algumas das coisas que nós vemos, né? LGPD, uma regra para todos, né? Ela cria um cenário de segurança jurídica válido em todo o país, em todo o território nacional. Consentimento é uma das 10 bases legais para tratamento de dados pessoais e o seu próprio consentimento, né? No caso, o seu próprio consentimento ele é uma das 10 bases. Definição do conceito, ela estabelece de maneira clara o que são dados pessoais. Consentimento de menor, no caso de uso de base legal, para dados de criança, o consentimento deve ser dos pais ou do responsável. Abrangência extraterritorial, ou seja, não importa se a organização está no Brasil ou fora do Brasil. Se o tratamento dos dados for feito aqui no Brasil, então ela deve responder à LGPD. Transferência internacional. Ele permite o compartilhamento com outros países que também protegem dados, certo? Fiscal centralizado, né? A ANPD ela fica a cargo da autoridade nacional, certo? Então, a fiscalização ela é feita pela ANPD. Responsabilidade. Ele define os agentes de tratamento e suas funções. São os agentes que são os operadores, encarregados, tudo que a gente já viu. A gestão de riscos e falhas, né, é a parte da administração de riscos e falhas, ela é quem vai gerar a base de dados pessoais e terá que fazer essa gestão, né? Vai ter que seguir todo aquele protocolo. Transparência. Essa parte aqui fala do vazamento de dados, onde a ANPD e os indivíduos eles devem ser imediatamente avisados sobre a falha. As penalidades rígidas, né? As falhas de segurança, elas podem gerar multas pesadas, mas ela também pode ser apenas uma advertência. Isso aí vai ser verificado, é um caso a caso, né? Cada caso terá uma penalidade diferente, né? A finalidade e necessidade são os quesitos do tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão. Ou seja, o cidadão ele pode aceitar ou não as regras estabelecidas pela empresa, pode alterar, salvar, deletar seus dados e também pode fazer a portabilidade dos seus dados para uma outra empresa, certo? Então é isso aí, galera. Esse é um resumo do que fala a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, certo? Minhas fontes de dados são essas duas, né? Eu tirei do site do Tecnoblog e da ServePro. Muito obrigado, tenham uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo.